Olá, turma, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a essa aula e nesse momento nós vamos estudar um pouco a respeito do gênero textual seminário. Para iniciarmos, eu vou apresentar aqui o conteúdo dessa aula. Então, nós vamos estudar um pouco sobre o seminário, sobre suas características, em que contexto esse tipo de gênero é utilizado e quais são os critérios de avaliação quando submetidos a uma produção de um seminário e uma apresentação. Os objetivos da aula é que você compreenda que gênero é esse, consiga identificar quais suas características, que você consiga perceber em que contextos especificamente o seminário vai ser utilizado e que você se familiarize com os critérios de correção no caso de uma apresentação escolar de um seminário. Para iniciar, o termo seminário, ele se originou do latim. Inicialmente, pelo significado do nome seminário, que é de onde se originou, esse seminário era um lugar de origem, de desenvolvimento e de propagação de algo, em especial de plantas. Então, o seminário inicialmente nada tinha a ver com o que nós conhecemos hoje. Já hoje, o seminário é um gênero textual oral, ou seja, ele é falado e ele é utilizado para apresentar um tema, um assunto para um público específico. Quando você vai organizar um seminário? Então, vou apresentar agora o passo a passo, como é que você pode fazer quando quando for necessário que você apresente um seminário. Primeiro, há essa definição do tema. Vejam só, tanto pode ser definido o tema pela pessoa que está orientando que você apresente esse seminário, seja o seu professor, por exemplo, ou seja o seu chefe no trabalho. Então, esse tema ele vai ser definido inicialmente. Ou também há a possibilidade de você precisar apresentar um seminário e, na verdade, você que vai escolher o tema a ser falado naquele momento. Então, essa definição do tema é a parte inicial, mas essa definição pode ser feita tanto pelo chefe, pelo professor ou pela própria pessoa que vai fazer a apresentação. Após você definir o tema sobre o que você vai apresentar ao seminário, você vai fazer pesquisas sobre aquele assunto. Geralmente, quando você vai apresentar um seminário sobre algo na escola, sobre um trabalho, por exemplo, algum conteúdo ele é dado previamente, como algum texto ou algum conteúdo do livro didático, por exemplo, mas também pode ser que seja preciso que você pesquise tudo. Então, inicialmente, você vai fazer pesquisas sobre aquele assunto. Após fazer as pesquisas, você vai se aprofundar nelas para ter conhecimento no momento de apresentar. Nesse aprofundamento, não necessariamente você vai trazer todos os pontos que você estudou para a sua apresentação, mas você vai estudar para que, caso surja alguma pergunta, você consiga responder e para que você mostre que você consegue dominar também o assunto. E por fim, você vai definir as tarefas no seu grupo. Então, a partir daqui, há aquela divisão, por exemplo, de quem é que vai apresentar tal parte, quem vai ficar responsável por determinada tarefa. A linguagem que é utilizada no seminário. Sabemos que o seminário é um gênero oral, ou seja, ele é falado. A apresentação ela é oralizada, ela acontece através da palavra falada. Mas, mesmo que seja falado, como eu falo nas aulas que, por exemplo, no dia a dia, no diálogo com outras pessoas, nós utilizamos muito a linguagem coloquial, a linguagem informal. E apesar do seminário ser utilizado essa linguagem falada, esse seminário não vai ter uma linguagem descuidada ou uma linguagem coloquial. O seminário por si só, ele já exige um cuidado com a língua. Por isso, o apresentador, os apresentadores devem adequar sua fala, adequar a maneira como ele se comunica à variedade padrão. Além disso, o vocabulário, o nível de pessoalidade devem estar adequados à proximidade entre os interlocutores. Então, no seminário, você vai ter um cuidado com aquilo que você fala, além de ter o cuidado também de adequar
o modo como você fala ao público que você vai estar apresentando. Então, todos esses aspectos são levados em conta também. Quando você vai apresentar, você tem que saber inicialmente a que público se destina a sua apresentação para que você adeque a sua linguagem àquele público. Os recursos, alguns dos recursos que podem ser utilizados no seminário. Quando vai haver uma apresentação, ela pode ser feita através da apresentação em slides, que é uma das formas mais comuns. Pode ter também a apresentação de vídeos, pode ser através de gráficos, às vezes quando vai mostrar o resultado de algo, imagens, pode levar objetos para apresentação, cartazes, músicas ou quaisquer outras ferramentas que sejam adequadas para a apresentação que você vai fazer naquele momento. De que forma é que se apresenta um seminário? Então, vamos falar um pouco sobre como é essa estruturação, como é essa organização do seminário. Na abertura de um seminário, como é o momento inicial, é imprescindível que apresente-se todos os autores do seminário ou aquela única pessoa que vai expor o conteúdo. Dependendo do ambiente, as informações elas podem variar, mas é essencial que todos digam pelo menos os seus nomes. Além disso, essa apresentação ela deve fornecer informações extratextuais que tenham relevância para a apresentação, como o curso, como o nível de especialidade, cargo profissional. Então, você vai falar um pouco a respeito da sua vida profissional naquele ambiente. Isso também serve para, dependendo do assunto, dar uma maior credibilidade. Então, se você vai falar de um assunto específico e você é um estudioso daquela área, por exemplo, você vai falar sobre isso. Você vai falar que você é um pesquisador na área, qual é seu nível de escolaridade, para que você também passe credibilidade às pessoas que irão assistir. Após essa abertura inicial, no seminário nós vamos ter a parte da introdução do tema, que deve, após essa apresentação, é o momento que se encaminha já para o assunto que vai ser tratado naquele momento. Então, nesse momento, o apresentador, os apresentadores, eles devem atrair os espectadores para o tema, seja por meio de exposição de dados iniciais ou através de perguntas. E se a apresentação ela tiver um teor argumentativo, esse momento também serve à apresentação do problema. Prestem atenção a que isso se refere especificamente. Quando uma apresentação tem esse teor argumentativo, significa dizer que quem vai apresentar vai tentar convencer o público sobre algo. Isso acontece muito no trabalho. Por exemplo, a equipe que está apresentando vai apresentar um novo projeto, um novo produto, um novo serviço para as pessoas que estão assistindo e aquela ideia que está sendo lançada ali precisa ser aprovada, seja ela para ser começada a ser produzida, no caso de a criação de um novo objeto no mercado, ou a criação de um novo serviço. Então, os apresentadores vão ter essa intenção de conseguir convencer as pessoas que estão assistindo a investir naquele produto para que ele seja produzido. Por isso que algumas apresentações têm esse teor argumentativo, de tentar convencer mesmo quem está assistindo àquele momento. E esse momento também pode ser dado através de um problema. E como isso é feito? Geralmente, quando vai lançar um novo produto no mercado, no intuito de vender mesmo, essa criação do produto serve para algo que não existia na sociedade até então. Então, suponhamos que houve um momento na história que ainda não existia carro. E aí as pessoas que inventaram o carro, houve um momento em que elas foram apresentar esse projeto, foram apresentar esse novo produto para que as pessoas começassem, para que as empresas começassem a produzir. E isso partiu de um problema. Qual era um problema? As pessoas, por exemplo, não conseguiam se locomover em uma quantidade maior de pessoas no mesmo veículo. Então, a gente pode pensar também dessa forma. Há um problema na sociedade e quando as empresas vão criar um produto ou criar um novo serviço, elas apresentam isso
para a própria empresa poder investir. O desenvolvimento do seminário. Esse desenvolvimento é o momento de você aprofundar o tema, no caso de uma apresentação em que vai ser apresentado algum conhecimento de alguma área, ou os argumentos, no caso de tentar convencer o público sobre algo, apresentando dados, informações inovadoras ou criticando algo na sociedade que não está funcionando, e aquele produto que você está apresentando vai ser a solução para esse problema. Também pode servir a defesa do ponto de vista ou ainda a exposição de detalhes de algum projeto ou de algum relatório que porventura você tenha feito. A recapitulação, ela já vai se aproximando do final, também é uma parte do seminário. Ela serve justamente para retomar o conteúdo que já foi trabalhado de forma bem resumida, destacando os pontos que são mais importantes ou que sejam mais relevantes naquela apresentação, e já se encaminha para o encerramento do seminário. No encerramento, a apresentação de um agradecimento cordial, ou seja, de forma educada, e caso haja possibilidade e esteja na programação do seminário, abre espaço para as perguntas do público. Onde é que o seminário ele pode ser utilizado? Ele pode ser utilizado na escola, para apresentação de textos ou de trabalhos. Geralmente os professores pedem para utilizar esse seminário no sentido de que os alunos se aprofundem em um determinado tema, e na maioria das vezes ele valerá pontos essa produção, será uma atividade extra. O seminário também é utilizado no mundo do trabalho, nas empresas, na apresentação de projetos, de novas propostas, de algum produto, lançamento de produto, de algum serviço, das metas que devem ser alcançadas naquela empresa ou das normas daquele lugar. Na universidade, o seminário também é apresentado em congressos científicos, ou seja, são os eventos que acontecem relacionados aos cursos em que os alunos estão estudando. Então, suponhamos que você é aluno de um curso de educação física, a semana da educação física, e naquela semana destinada àquela disciplina, há vários alunos que vão apresentar trabalhos que eles vêm pesquisando ao longo da graduação. Também na apresentação de resultados de alguma pesquisa ou de trabalhos de forma geral. Em apresentação de trabalhos, nesse caso, o gênero seminário ele pode apresentar uma interferência do aspecto argumentativo, como eu já falei anteriormente, considerando que o apresentador necessita convencer e conquistar um público. Então veja que o seminário ele não está restrito à escola, ele abarca outras situações, como no trabalho, que é necessário estar sempre apresentando aquele serviço novo, aquela ideia nova, e você precisa convencer as pessoas à sua volta de que aquela ideia é interessante e merece ser investida. Quando vai se avaliar um seminário, sobretudo na escola ou na universidade, é observado como esse tempo está sendo utilizado, se essa apresentação foi dentro do tempo previsto, ou se a apresentação levou todo o tempo que também estava previsto. Observa-se se houve um planejamento, se está tudo organizado para aquela apresentação, se em relação à organização, se trouxe os materiais que seriam utilizados para aquele momento, a postura das pessoas que estão apresentando. Então tem que ser aquela postura adequada, com uma roupa adequada para aquela situação, a fala adequada, sem uso de gírias, sem estar se escorando em paredes, sem estar se sentando nas mesas. Então tem que manter a postura séria e adequada para aquela situação. No caso do uso de slides, observar a qualidade desses slides, se os apresentadores estão dominando o conteúdo ou estão gaguejando, não estão conseguindo apresentar bem. Se essa apresentação ela é clara e objetiva, ela vai direto àquilo que ela objetiva ter como resultado. Se consegue ser clara no sentido de que as pessoas que assistem conseguem entender aquilo que está sendo passado. Qualidade e habilidade das respostas pós-apresentação, se o apresentador consegue responder às perguntas que são feitas, formulação de perguntas e observações criativas e de interesse na disciplina. Então essa foi a nossa apresentação acerca do seminário. Espero que vocês tenham compreendido e até nosso próximo encontro.